6h37 e você está na melhor companhia de registro de imóveis desse Brasil. Bom dia, Adriane. Bom dia, Adriana. Adriane e Adriana. Bom dia, Thiago. Bom dia, Débora. Bom dia, Yasmine. Bom dia, Tassi. Bom dia, Elaine. Bom dia, Thiago. Bom dia. Bom dia, Tati, Letícia, Dalva, Débora. Bom dia, Thaísa, bom dia. Uou. Bom dia, Montes. Como é que é? Monte Carla Imóveis. Bom dia. Você tá ligado aqui, 43 pessoas, 6h38. Vamos explodir hoje. Hoje é dia de evento ao vivo à noite, né? Já fez sua inscrição? Pegou o seu passaporte? O link vai ser divulgado hoje nos grupos de WhatsApp. Hoje começamos às 20h07. Hoje vamos falar de abertura de matrículas e imóveis não matriculados. Bom dia, Cecília. Bom dia, Bianca. Bom dia, Aline. 8h07. Vai ser comigo, vai ser no quadro, aquelas aulas raiz assim de quadro, né? Minha equipe vai estar comigo, sim. Vão ter professores comigo pela noite, 8h07. Agora são 6h38 da manhã e tem 60 pessoas aqui na sala. Bom dia, G. Coelho. Bom dia, Jaque. Bom dia, Jales. Bom dia, Elian. Isaura, bom dia. Grande dia, começando a semana de eventos, dos segredos da matrícula no registro de imóveis. Vamos conversar essa semana, né? Ao vivo, online e de graça. Bom dia, Débora. Uou. Que dia, terça-feira, 23 de março. 6h39. Você está com 68 pessoas na sala neste momento. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado por sempre poderem me acompanhar de manhã. E eu já acordo cedo porque eu sei que eu tenho compromisso com vocês, porque eu não posso nem pensar em não vir, já que as pessoas vêm como eu não vou, né? Há um compromisso marcado nas manhãs da nossa semana, antes, claro, do dia começar profissionalmente, antes da gente ir para o trabalho, antes da gente começar os nossos afazeres tradicionais, que é tomar o café com registro de imóveis. Aliás, eu ganhei uma caneca nova, já falei, olha aqui, eu achei que eu fiquei muito bigodudo na caneca, tá? Porque não é todo esse o bigode, mas ficou muito legal, muito legal. Então, um brinde ao pessoal que fez a caneca, a Elis que me deu a caneca, a Gente News que fez a caneca, gostei muito, adorei. Se você não pegou café, pegue o seu café e tome o seu café de manhã comigo todos os dias aqui. Reconectou? Nossa, nunca perco a conexão de manhã. Naqueles dias Lady Murphy, né? No dia que não pode ocorrer, acontece. Agora tava pausado, eu vi, fiquei chocado que tava pausado. Mas eu coloquei no 4G para garantir. Não que o Wi-Fi não funcione, é que ele às vezes oscila, né? Eu posso ter uma baita internet em casa, mas existem forças do além que fazem o Wi-Fi oscilar. Se você dá aula ao vivo, preste atenção no que eu vou te dizer. Sempre tem um cabo. Por que tem um cabo? Porque se você não tem cabo, depende da internet, o Wi-Fi, você pode sofrer instabilidades certas de manhã, de tarde, à noite. Então eu, quando dou aula, eu tenho um cabo no computador que faço a internet andar mais rápido. O celular está Wi-Fi, por isso dá essa oscilada. 86 pessoas, entrou ali o Regis cabeleireiro, ele vai cortar meu cabelo hoje, fazer minha barba, me deixar mais bonitão para de noite, né? Regis, o meu carinho, meu abraço. Daqui a pouco eu tô aí para fazer esse cabelo aqui que parece o homem das cavernas já, faz uma semana que eu não corto, né? Vamos nessa, minha convidada, o que a Débora tá falando? A força do além de esquecer de pagar a internet. Não, isso não dá para esquecer de pagar a internet. Então, se tu precisa e dar um corte na net, né? Eu tô com tudo pronto para hoje à noite, tudo tá organizadinho, 8h07 da noite, eu quero estar aqui ao vivo com a galera, não aqui, no YouTube, né, no link que vai ser divulgado nos grupos. Depois da aula, a gente já vai mandar o material. Hoje tem aula ao vivo às 20h07, amanhã também e quinta também, tá? E aí nós encerramos o nosso mini curso de matrículas no registro de imóveis. Eu quero falar com a minha convidada. Deixa eu chamar minha convidada de hoje, que é uma professora do curso e que vem aqui conversar conosco
sobre matrículas mesmo. Ela já vem conversar sobre essa temática maravilhosa que é matrícula. Ela que dá aula de matrículas no curso, genial. Ali, bom Olá, dia. bom dia! Bom dia para todo mundo que está aí. Já Bom dia. começou com a atenção da internet, né? Eu achei até que fosse a minha. Eu falei, meu Deus, não acredito que agora a internet vai falhar. Mas ainda bem que não era. Não, é incrível, né? Eu esqueci de deixar no 4G e aí eu pensei, não vai dar problema. Pim, deu problema, né? Não tem escapatória. Lady Murphy mesmo, realmente. Aham. Quando não pode, aí ela dá. Yasmin, bom dia, que satisfação estar com você. Tudo bem contigo? Igualmente, uma satisfação estar aqui para a gente dar alguns spoilers da noite, né? Dos nossos 3 dias de aula. Falar um pouquinho sobre matrícula, alguns pontos polêmicos, alguns pontos mais difíceis, né? Umas questões duras. É um prazer estar aqui, sempre. Ah, que legal, que bom. A Yasmin é a professora do nosso curso, registradora de imóveis na Bahia, conhece muito bem matrícula, conhece registro, conhece averbação, e vai estar junto comigo hoje à noite para a gente trocar ideias com a sala de aula sobre matrículas. Porque matrícula é sempre aquela questão, parece tão fácil. Ah, o imóvel tem matrícula, né? E aí, quando a gente vai trabalhar na prática, seja como registrador, seja como advogado, seja como corretor, seja como despachante, você que lida no mundo imobiliário, você vai lá, olha, a matrícula tem uma área menor do que tem no terreno. Ou não tem matrícula, tem uma tal de transcrição. Tá, mas o que é isso, né? Ou a matrícula está dupla, ou a matrícula tem algo que eu não entendo o que é, e o cartório também não está achando esse documento, porque é muito antigo e não arquivaram uma cópia. A hipoteca tem mais de 30 anos. Tem um usufruto, mas não está claro, esse usufruto não está bem explicado. Olha, foi recebido de doação o imóvel e colocaram uma cláusula, né? Que não pode vender. Então, tem tantas coisinhas na matrícula que quando as pessoas dizem a matrícula é aquela fichinha do imóvel, parece que é fácil, né? Mas, na verdade, existe um arcabouço de coisas por trás. E a Yasmine trouxe algumas coisas para nós hoje, assim, nós vamos pontuar algumas, mas à noite nós vamos falar muito mais, porque a gente vai estar daí ao vivo com uma disponibilidade maior. Yasmine, vamos lá, vamos pontuar um tema. Escolhe um aí, vamos lá. Bora. Bom, vamos começar pelo começo, né? A abertura da matrícula. A gente acha que é uma coisa simples de se fazer. Mas quando a gente percebe a quantidade de variáveis que podem influenciar nesse ato da abertura da matrícula, é de ficar impressionado, assim, são muitas coisas que podem acontecer, né? Uma delas é quando a gente tem uma transcrição, né? O sistema anterior à nossa lei de registros públicos era o sistema das transcrições, aqueles registros feitos nos livrões. E aí a regra era outra, né? O regramento era outro. A gente registrava aquele título, pouco me importando se ali tinha fração de um imóvel, se tinha mais de um imóvel. E aí, com a entrada em vigor da Lei de Registros Públicos em 76, a gente tem uma série de dificuldades que vão surgindo aí. Vale lembrar que ainda hoje, a Jaque colocou ali, transcrição é o termo mais antigo, hoje é matrícula, sim, mas ainda hoje as transcrições estão em vigor, porque muitos imóveis ainda não passaram para o sistema de matrículas, porque ninguém mexeu mais no imóvel. Você imagina lá o seu avô, o seu pai, que tinha na época, antes de 76, a sua propriedade transcrita no livro. E ele nunca precisou mexer nisso. Então, isso aí faz 40 e poucos anos, ele nunca precisou mexer. Agora, vamos imaginar que venha a falecer o avô, o pai, e você vai fazer o inventário, não tem matrícula imóvel. Não tem matrícula, mas como se a gente mora nessa casa e não tem? Meu pai comprou isso lá no ano de 71, não tem matrícula. E aí você vai descobrir e ainda tem uma transcrição. É isso, né, Yasmin? Exatamente, exatamente. Não é a questão de ser um termo mais antigo, um termo mais novo, né? É o sistema anterior mesmo que a gente tinha e o sistema atual, o sistema que a gente tem hoje. E aí, nos cartórios Brasil afora, a gente ainda tem muitos imóveis que estão apenas em transcrições. Então, ainda tem perrengues das Uhum. aberturas de matrículas, né? Com base nas transcrições. A gente Isso. ainda se depara com isso no dia a dia da serventia. Mas é interessante que a gente lembre uma coisa.
A lei de registros públicos, ela nos exige que abra matrícula no ato do primeiro registro. Então, eu só sou obrigada a abrir uma matrícula, mesmo daquela transcrição, se eu tenho um ato de registro estrito sensu a praticar. Uma verbação, por exemplo, eu ainda posso praticar lá no livrão antigo, lá no livro das transcrições. E aí Vamos vai ser lá imaginar, a mão. só imaginar, se você chegou lá na transcrição do seu avô está solteiro, mas hoje ele é casado, você consegue lá mencionar que ele é casado ou tem que abrir matrícula? A verbação ela pode ser feita lá na transcrição mesmo. Agora, claro que se não tiver mais espaço, porque assim, as transcrições elas eram feitas naqueles livrões enormes, né? E aí tinham várias colunas. E aí lá na última coluna a gente tinha a coluna das anotações e das averbações. E aí, é claro que esse espaço ele é limitado. A gente não tem como abrir uma nova transcrição para transportar aquela transcrição antiga para continuar lavrando os atos nela, lá naquele livrão, né? Não dá. Aí, claro que se não tiver mais espaço, a gente pode também abrir uma matrícula para fazer esse ato de averbação. Perfeito. Nesse caso, você acha que pode, você entende que pode abrir matrícula nesse cartório mesmo antigo? Vamos imaginar vamos imaginar agora uma divisão territorial. Tinha uma cidade das Luzes, né? E ela era uma cidade que ela tinha uma área territorial enorme e um registro de imóveis. Com o tempo, surgiu a cidadezinha B, a cidadezinha C. E aí, por lei, se criou um registro de imóveis na cidade C, B e C. Então, agora veja, aquele primeiro registro de imóveis era na cidade A. E agora tem cidade B e já tem registro de imóveis. E aquele mesmo caso, meu avô faleceu e eu vou lá, eu moro na cidade B. Não tem nada no cartório, a gente vai lá na cidade A e acha aquela transcrição. Agora eu preciso trazer essa transcrição para o cartório da cidade B, uma questão local. Mas eu posso preencher os atos lá, na transcrição, né? Mas se a transcrição estiver cheia, aí aqui existe uma dúvida. Se tu pode abrir matrícula nesse cartório antigo e averbar ali, ou precisa abrir no novo e lá averbar, né? Como é que você trabalha aí? Aqui a gente tem entendimentos dos dois lados, né? Nessa questão aí de abrir matrícula no cartório não mais competente. Mas eu costumo encaminhar para o cartório novo, porque não faz muito sentido, né? Eu abrir uma matrícula aqui para daqui a pouco encerrar ela. Não faz Exato. muito sentido, né? Então a gente Exatamente. averba os elementos principais, aqueles mais relevantes que precisam ser incluídos naquela transcrição, e aí deixa os demais para serem averbados lá na transcrição nova, né? Mas é uma questão que a gente não tem uma resposta definida, a gente não tem Não, uma não tem. resposta certa, não tem certo e errado aqui, né? Não. É igual a questão da retificação administrativa. Eu vi que alguém comentou aí, né? A questão da retificação administrativa é uma questão duríssima. Se você tem, claro, uma transcrição e o cartório ainda é competente para fazer aquele registro, você não tem problemas com relação a isso. Mas, se abrir o cartório que agora é competente, quem que vai ser, aonde que vai ser feita a retificação administrativa? Essa também é uma questão duríssima que a gente tem. É Porque a verdade. retificação é um ato de averbação, e como ato de averbação pode ser feito no registro anterior. A gente tem, inclusive, estados que determinam no Código de Normas que os atos da averbação serão praticados no cartório anterior. Mas, Esse é um problema, porque exato. quando você vai abrir matrícula, a lei vai dizer que ela tem requisitos. Então, ela tem que ter a descrição do imóvel bonitinha, o nome dos proprietários, o CPF, profissão, RG, tudo ali tem que estar na matrícula, né? Nossa, aí você chega lá na transcrição, ela é muito antiga. E muitas vezes a transcrição diz assim, imóvel confronta com o rio, né? Com o estradão, né? Com a linha do lote tal. Proprietários, né? João da Silva, brasileiro, casado. Ponto. Só diz isso. Não diz mais nada. Porque naquela localidade só tinha um João da Silva lá em 1900 e sei lá quanto. Então agora você tem que abrir a matrícula, né? E aí você vê que a transcrição está assim. Então nós teríamos a primeira hipótese, averbar na transcrição tudo que precisa para depois abrir matrícula. Isso está claro em muitos códigos de normas.
E em outros locais se permite abrir matrícula com os elementos que tiver, com o que tiver, e depois promover as averbações, não é? Exatamente. E aí a gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Na verdade, são muitas as ocorrências que podem acontecer, né, professor? Então, eu acredito que até algumas decisões de código de normas deixar isso a critério do registrador. Porque, por exemplo, claro que é muito melhor já abrir uma matrícula com a descrição perfeita, cumprindo todos os requisitos da Lei de Registros Públicos, com todos os elementos ali de identificação do imóvel, de identificação do proprietário. É lógico que isso é o ideal, mas em algumas situações a gente não consegue fazer isso, né? E principalmente algumas retificações administrativas que a gente precisa que o registrador vá lá fazer uma inspeção, vá lá pessoalmente no local, ver se aquele imóvel, se aquela retificação é aquilo mesmo, ou está tendo um acréscimo de área, está fazendo uma uso capião, disfarçada, né, de Disfarçada. retificação. Então, e aí como que eu, registradora, vou ali na comarca do meu vizinho, que eu não sou mais competente para praticar um ato lá, como que eu vou lá me meter nos imóveis que não são mais de minha competência? Então, a gente tem, assim, vários pontos de discussão aí nesse... É muito delicado. Sabe que eu vejo isso, porque né, meu cartório era de uma outra comarca, né? Então, foi criado... o meu cartório foi criado em 1933, o Registro Civil. E o imóveis já foi ali na época que surgiram as matrículas. Então, eu não tenho transcrições aqui. Né? Eu trabalhei em outro cartório, quando eu fui interventor, depois eu fui designado, que tinha transcrições. Então, lá eu aprendi a mexer em transcrições. Mas o meu não tem, então o meu só tem matrícula. Né? Mas eu recebo as transcrições. E às vezes vem aquela certidão de transcrição de um outro cartório, precária, precária, precária. Vem assim, faltando tudo. E aí, exatamente como disse alguém ali no chat, quantos João da Silva tem hoje? Como é que eu vou saber quem ele é? Sabe? É muito difícil esse momento. Né? Então, porque pode aparecer um outro, né? Então, fico naquele impasse, assim, daí a família vem, traz cópia da escritura, mostra que era o pai, mostra os documentos, começa a fazer todo um arcabouço para eu entender que aquela pessoa é daquela família. Senão, fica muito difícil de eu conseguir compor. E os estados que eu não consigo abrir matrícula sem que ela esteja perfeitinha, olha o problema. Eu lá na transcrição vou ter que colocar tudo então que falta, tá? Aí encheu a transcrição, daí ele vai ter que abrir matrícula naquele cartório antigo para botar o restante, porque não entrou tudo. Já é uma coisa assim absurda, está abrindo matrícula do imóvel que é da minha cidade. Daí ele abre, monta, daí falta um dado. Sei lá, falta um dado. Faleceu o avô há muitos anos, o CPF já foi cancelado e não se acha mais o CPF. E aí? E aí tem cartórios que mandam judicializar. Mandam, não, tem para abrir, vai ter que judicializar, ou em procedimento de dúvida. Então é muito complicado isso, porque você impede que a matrícula ande. Eu trabalho com aquela hipótese. Traz para cá, que é na minha circunscrição, território é meu. O imóvel está aqui. Traz para cá o que tiver. Eu abro e aí procedo às averbações. E aí eu divido as averbações em dois grupos. As averbações do imóvel e as averbações das pessoas. Então, eu não faço assim, ó. Serão 3 proprietários, uma averbação de CPF de cada proprietário. Aí começa uma coluna de averbações e a matrícula está virada em averbação. Não. Uma averbação de todos os dados do imóvel que faltam e uma averbação de todos os dados dos proprietários. Daí, a especialização objetiva e subjetiva. Daí eu deixo ela prontinha, bonita a matrícula, assim, ó, espetáculo. Daí nós podemos seguir o barco em frente. É isso aí. O pessoal está perguntando ali como que vai resolver, né, na prática esse conflito de competência. É uma decisão muito caso a caso, porque cada caso vai ser um caso. Então a gente não tem assim uma regra definida. Claro que dependendo do estado, a gente vai ter que fazer as averbações lá no cartório anterior e não tem jeito mesmo, porque o Código de Normas determina que seja assim. Mas quando a gente não tem isso fechado, não vai ter uma resposta certa, vai ter a resposta que acredito que atenda mais a finalidade da segurança jurídica naquele caso concreto, né? Se eu busco proteger as pessoas, se aquele vendedor é realmente aquela pessoa que consta lá na transcrição. As transcrições, as descrições, as qualificações eram extremamente precárias. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer uma correspondência exata
entre o proprietário da transcrição e a pessoa que está ali na escritura vendendo para outra pessoa. E aí, enfim, é todo um trabalho de prudência, né, do registrador, acredito, para a gente ir solucionando os casos, caso a caso. Vale lembrar também que no passado, né, isso tudo era normal no passado, né, Yasmine? A família tinha um CPF, né? A mulher usava o mesmo CPF do marido. Então, o imposto de renda, se fosse declarado, era junto, mas era o marido que tinha CPF. E ela usava o CPF do marido. Então, na transcrição antiga, tinha lá o CPF dele no máximo. Porque ela não tinha. E ela faleceu sem ter CPF. Ai, coisa incrível isso, né? E aí, hoje, a gente pega um cartório. Ela tem que ter um CPF. Porque a gente olha só a realidade atual. Nós precisamos olhar para o passado e entender que muitas vezes no passado a mulher não tinha CPF e na transcrição não vai ter como botar esse CPF, não vai ter. Então são questões que tem que se olhar um pouco para trás e entender o que aconteceu. Eram precárias as descrições? Sim, mas porque era o comum, a legislação permitia isso aí. Muito legal. Não é que estava errado, né? Não é que está errado. Tá certo, só que conforme uma outra lei. Então a gente tem que mudar, às vezes, um pouquinho a chave dentro da cabeça do sistema matricial, do que a gente tem hoje, para conseguir entender e achar a melhor solução para aquele caso concreto. Hoje à noite eu vou aproveitar e vou falar, para a gente não ficar só num tema de transcrição, né? Vou falar daquelas aberturas de matrículas parciais, tá? Hoje à noite vou falar disso. O cara tinha uma transcrição lá com 100 hectares, e aí ele trouxe para o novo registro de imóveis só 20 hectares. Mais tarde ele trouxe mais 30, mais deu 50. Daí ele trouxe uma de 50. E daí não encerraram a transcrição e agora ele morreu. E os filhos trazem de novo o imóvel inteiro para cá e ninguém percebe que estava ali. E aí se abre a matrícula. Qual é a descrição? Hoje à noite eu prometo que vou falar disso. Prometo, tá? Prometo. Essa questão é duríssima, né? Porque às vezes a gente não tem... as transcrições, claro, como eu falei, a gente registrava o título e às vezes, por exemplo, você tinha um inventário que ficava uma fração ideal do bem para cada um dos herdeiros. E aí tinha aquelas certidões de pagamento de quinhão de herança que eram registradas no registro de imóveis, abriu uma transcrição para essa fração ideal. Mas nem todos os herdeiros registraram o seu pagamento de herança. E aí, como é que a gente vai fazer para recompor esse imóvel? É uma questão também dificílima que a gente tem no registro de imóveis. E hoje à noite vai ser uma aula magna sobre o assunto, né? Vamos nos divertir hoje à noite, vamos nos divertir. Você vai estar junto comigo para a gente, Com qualquer certeza. coisa, vamos fazer aquele bate-bola de noite, né? Vamos lá. Ok, me diga um outro ponto polêmico que você separou para hoje. Deixa eu pensar aqui. A questão das mudanças físicas no imóvel. A gente também abre matrícula quando a gente tem uma mudança física no imóvel. Eu construí uma casa, eu comprei houve um loteamento lá na cidade, eu comprei 2 lotes e construí uma casa enorme. Em cima dos 2 lotes, construí piscina, construí quadra, construí tudo. E aí, eu posso deixar isso separado em 2 lotes, em 2 matrículas, cada uma para um lote, ou eu tenho que fazer uma unificação disso? Grande questão, hein? Né? A gente também tem que fazer essa correspondência entre a realidade dos fatos e a realidade jurídica. A gente precisa fazer essa unificação, essa junção das matrículas no registro de imóveis até para poder averbar aquela casa, né? A gente precisa dar essa informação de que existe uma casa lá naquele terreno dentro do sistema registral. E aí, dentre as hipóteses dessas alterações físicas no imóvel, a gente tem também o desdobro, o desmembramento, né? O loteamento, que são registros especiais. Antes de tu desmembrar, só nessa tua questão, eu lembrei de uma colega minha, a Bianca, que eu acho que está aqui assistindo, porque tem 147 pessoas, eu não consigo ver quem está aqui, mas acho que a Bianca está aqui. Se tiver, a Bianca Dúlios, dá um oi aí. E ela me diz assim um dia, Marcos, nós conversamos muito aqui no interior, né? O cara tem uma casa em cima de 2 terrenos. Está tudo bem. Só que os terrenos são de pessoas diversas. Nossa. São proprietários diferentes, tá? E aí eles construíram os 2 juntos, né? E aí agora eles querem averbar.
Como que eu averbo? E aí eu também fiquei, pá, para aí, né? Deixa eu entender de novo a história. Como que eu averbo esse prédio em cima de dois terrenos diferentes? Porque não estão unificados, ou fundidos, ou juntados, como seria a legislação pede. Não. Eles são em matrículas diversas. E os caras construíram um prédiozinho em cima. E aí eles querem fazer aquela história assim, não, uma parte é minha, uma parte é tua. Veja, precisamos unificar. Mas como unificar? Como juntar dois terrenos de proprietários diversos, né? E a lei não permite isso. Ela exige que seja o proprietário mesmo, né? Exatamente. A primeira coisa que a gente tem que resolver nesse caso é essa disparidade de proprietários, né? Então, de repente, faz uma permuta de frações ideais para ficar os dois proprietários em condomínio. E aí, agora eu me lembro de uma questão muito interessante, que é quando a gente tem os dois lotes vizinhos são do mesmo proprietário, mas um ele comprou solteiro e o outro ele comprou casado, Ah! pelo regime da comunhão parcial de bens. E aí, o que eu vou fazer para estabelecer essa igualdade? Porque eu vou ter também uma desigualdade. Eu tenho um bem que se comunica, que é dos dois, em mancomunhão do marido e da mulher, e a gente tem um outro bem que é só dele, que é particular dele. Eu vou ter que arrumar essa situação também para poder fazer essa unificação, né? Não, é mais uma equação matemática para o registro, né? Normalmente, e aí normalmente eu digo para as pessoas, olha, você tem que comprar um pouquinho do outro para poder unir, né? Ah, mas aí eu vou gastar. Tudo esbarra na história do gastar, né? Então eu já vi proprietários assim, quando o terreno é diverso, né? Eles permutam 1% do imóvel cada um, sabe? 1% só, para tentar um entrar no do outro e querer fazer a unificação depois. Muito Pois é. curioso. É, Muito curioso. então, é como para a gente ver, né, como são múltiplas as variáveis que a gente tem nessas questões de abertura, o ato de abertura da matrícula, que é o ato inaugural do imóvel, né? Só a abertura da matrícula tem várias questões para a gente debater, para a gente discutir, enfim. Isso, né, Yasmini, vale lembrar também, você falou da construção, que às vezes as pessoas têm a construção no imóvel, mas não tem na matrícula. E aí eles querem fazer a escritura de compra e venda, mas não querem averbar ainda porque tem que recolher a tributação. Então eles fazem uma escritura sem mencionar o imóvel. Em alguns casos, o município, quando vai calcular o ITBI, diz: não vamos dar a guia se não averbar. Em outros casos, o município dá a guia de TBI mencionando que tem uma construção não averbada e tributa e joga o problema para o cartório. Em alguns casos, daí o tabelião faz a escritura e diz um terreno com uma construção não averbada e joga para o registro. E aí chega no registro, cara, eu não tenho Aí como botar na matrícula que tem uma construção não averbada. Aí o pessoal fica com raiva da gente, né? Porque vai ter que fazer uma nota devolutiva nesse caso. Precisa averbar, precisa cumprir a continuidade, precisa, né? Se ele está vendendo uma casa com construção, cadê essa construção que não está aqui no registro? Preciso averbar isso aqui. Aí o pessoal acaba ficando chateado com a gente, né? Mas, enfim, a É, gente precisa exigir, né? Fazer o quê? não tenho como botar no registro, né? Ó, aqui tem uma casa não averbada, com tantos metros quadrados de alvenaria. Já estou averbando a casa. Já, Não tem já... como, né, gente? A averbação, ela tem seus requisitos próprios, a averbação da construção, né? Tem os seus elementos que são exigidos. A gente tem que fazer, inserir ali os documentos próprios dessa averbação. Então, não dá para... Não é tão simples assim, né? E tem um outro caso também, que às vezes acontece que você tem o cartório na cidade, você está ali trabalhando, e você sabe que na frente tem um prédio enorme, e aí alguém comprou aquele prédio, né? E daí vem a escritura, e vem só assim, ó, um terreno urbano com tantos metros. Daí tu, tá, mas não tem um prédio ali, é que não está averbado, e a prefeitura fez vista grossa e fez só o ITBI do terreno. O tabelionato recebeu, fez a escritura, já está um tabelionato de outra cidade, agora chega no registro. O registrador olha pela janela, tem o prédio. Olha a escritura, tem só o terreno. Será que ele pode dar uma nota devolutiva? É uma questão dura também, né? Porque eu posso extrapolar o que está no título, eu posso ir lá fazer uma inspeção pessoal para saber se está tudo certo, se a correspondência
tá exata entre a realidade dos fatos e a realidade registral é uma questão difícil também da gente tratar, né? Muito dura. Bom, você estava falando de desdobro, loteamento, né? Muito comum desdobro, né? Muito comum. Muito, muito comum. Às vezes a pessoa compra um terreno grande e aí acaba se apertando de dinheiro. Ah, não, vou vender um pedacinho desse terreno aqui para conseguir para fazer um dinheiro, né? E aí a gente tem vez o desdobro. Então, se eu quero vender aquele imóvel para uma pessoa, se eu quero vender isso regularmente, com toda a segurança jurídica que o registro oferece, eu preciso fazer essa divisão, né? No caso da unificação, da fusão, a gente tem uma junção. No caso do desdobro, a gente tem uma separação. Eu tenho um imóvel só, e aí eu quero que ele constitua duas partes, três, quatro partes, e aí vai. Aí a gente tem até aquele questionamento, né, na doutrina, na jurisprudência, até quantos lotes eu posso desdobrar? Ou eu preciso fazer um desmembramento ou um loteamento, que são aqueles casos que exigem um registro especial, que eu preciso de apresentar várias certidões, que eu preciso comprovar a idoneidade financeira daquele loteador, né? São várias questões, preciso publicar editais, enfim, aí a gente tem uma dúvida muito grande na doutrina. Até quantos lotes eu posso fazer o desdobro? É, E é aí uma a gente também não dúvida. tem uma resposta certa, né? Cada Não. estado acaba tendo um entendimento diferente. Se tem lei municipal, está resolvido o problema. O municipal diz assim: olha, até 10 lotes, tudo bem. Né? Então, imagina só, eu tenho ali uma areazinha de terras, o município está crescendo, eu vou fazer para 10 lotes. Agora, se o município entende que já tem que ser um loteamento, já caímos na 67, 66. É muito diferente da situação de eu ter o meu terreno com 1.000 metros, meu terreno com 1.000 metros, e eu querer fazer 2 terrenos de 500. Isso é uma coisa bem tranquila, sabe? Ah, eu vou fazer 2, vou vender um, tudo bem. Agora, a situação não é essa o problema. O problema é quando o município está crescendo, crescendo, município não, a área urbana está crescendo, crescendo, e ela chega próximo à área rural, e ali estou eu com a minha área rural, a minha gleba. E ali eu penso, é a hora de eu ganhar um dinheiro com os terrenos. Isso é lícito, é permitido. Como eu vou fazer? E aí a primeira coisa que me dizem, o senhor tem que lotear e tem que entregar uma área para o município. Ruas, área verde, área para colocar uma caixa d'água. E aí eu não vou entregar para o município, não vou perder essa agora. Agora que eu sou a bola da vez, agora que chegou a minha vez na vida, finalmente ganhar o meu dinheiro, né? Então eu vou fazer o quê? Passa uma rua aqui, né? Próximo da área rural. Eu vou só fazer uns lotezinhos aqui na rua, ó, uns 5, 6 lotezinhos, bem de boa. É isso que é o ponto nevrálgico da discussão, aonde o município, às vezes, por política, não é política pública, é politicagem. Ele diz, não, esse é dos nossos, aprova. Esse não é dos nossos, não aprova. E em alguns casos ele aprova, o cara vende todos os terrenos. E aí o cara diz, não, eu vou abrir uma ruazinha agora aqui atrás, vou fazer mais uns 5 lotezinhos. E ele não bota estrutura nenhuma. E fica para o município isso. Então, esses casos de desdobro, que são de fracionamento, são os casos mais delicados, que muitas vezes o registrador segura e dá uma nota devolutiva. Por quê? Porque ele sente que está sendo violado a lei do parcelamento. E por que está sendo violado? Não tem a área da rua? Não. Não tem uma área, uma praça? Não tem nada. Tu chega lá um dia, as ruas são estreitinhas. As calçadas são pequenininhas, não tem árvore. É um caos. Aquele bairro se criou sem o olho, de repente, de um arquiteto, de um engenheiro, o olho de alguém que sabia que a cidade precisava de um ponto de urbanização. É bem assim, Yasmin. Exatamente. Por mais que o proprietário ele tenha todas as faculdades sobre aquele imóvel, ele tem que cumprir também alguns requisitos. Não é só bônus, né? A gente tem também alguns ônus. E aí, nisso, entra essa preocupação da lei. A Lei 6766, ela veio trazer, e as leis municipais, inclusive leis de parcelamento do solo municipais, elas vêm trazer essa preocupação do legislador com as questões urbanísticas,
com as questões ambientais. Não é assim eu sair vendendo a minha área em pedacinhos por contratinho de compra e venda, por recibo, enfim. Eu preciso estabelecer, criar uma estrutura lá, eu preciso colocar água para aquele pessoal, eu preciso colocar luz para aquele pessoal. Mas a gente sabe que, na realidade, as pessoas não têm muito essa consciência e aí acabam criando os núcleos urbanos informais. A gente já cai na REURB lá na frente e vai ter que fazer uma regularização fundiária daquilo ali, né? E justamente porque não teve esse cuidado lá no começo, né? Eu quero vender o meu imóvel, eu quero ter um lucro com isso, tudo bem, mas eu preciso fazer um investimento ali, eu preciso dar condições mínimas de dignidade, de uma vida com acesso a equipamentos urbanos, enfim, para aquelas pessoas que vão morar lá, né? Eu tenho essa responsabilidade enquanto loteador, enfim. Eu vou estar vendendo os imóveis, eu vou estar lucrando com isso, eu vou ter condições, né? Muitas vezes isso acaba passando desapercebido pelo pessoal, né? Por esses proprietários de imóveis. E aí a gente tem toda sorte de problemas sociais e urbanísticos, enfim, naquela cidade. E é interessante que às vezes o município ele pega e diz, ó, não pode fazer esse desdobro. O senhor tem que lotear, entregar áreas e fazer estrutura. Daí o que o cara faz? Ele fica pé da vida, né? Daí ele pega, então eu vou vender por contratinho, né? E aí ele vende por contratinho. Aí, tá, então até agora o município está numa atitude correta, né? Tá tentando impor. E o cara virou vilão. Mas daí ele vende por contratinho, saem uns 10 contratinhos, né? Aquele contratinho, né? Terrível, que não tem nem como reconhecer firma, né? Porque não existe o lote, né? No meu ver, não pode nem reconhecer firma, mas eu sei que alguns entendem que pode, então eu respeito também. E aí o pessoal começa a levar material de construção para lá e começa a construir. E aí o município, nessa hora, não vai lá embargar a obra. Ele né? Deixa, porque às vezes é um companheiro político, então aí os caras começam a construir. Aí depois que os caras construíram, aí eles vão lá, entra algum programa do governo, Luz para Todos, sei lá, consegue uma luz, o cara tá lá morando no seu terreno, com a sua casa cercadinha, bonitinha, e daí o município ainda pega, não, agora vamos cobrar IPTU então. Mas peraí, tu não tinha deixado lotear? Tu deixou o cara vender por contrato, aí o cara construiu, agora tu vai lá cobrar o IPTU do cara, né? E aí o cara pensa, eu vou pagar esse IPTU, porque daí eu vou fazer os capião depois, se não der. Então é uma bola de neve sem fim o troço, porque a coisa sempre acaba descambando para irregularidade. Com certeza, com certeza. Se aí no processo alguma das fases dessa legalização não foi observada, a gente vai cair aí numa uso capião, vai cair numa REURB, e aí a lei ela tem que criar soluções para resolver os problemas posteriormente, né? É complicado. Legal. Vamos para mais um ponto. Já são 7 horas e 16 minutos, 166 pessoas conosco na sala, lindíssima audiência, né? Vamos lá, escolhe mais uma pedreira aí, né? Vamos lá. Essa não é tão pedreira, mas é uma questão que a gente precisa se atentar muito no caso dos imóveis urbanos, principalmente quando a gente abre uma matrícula para um terreno, não tenho ainda uma construção. E aí a gente sabe que a matrícula, ela precisa fazer com que, eu lendo a descrição do imóvel na matrícula, eu preciso chegar naquele imóvel, eu preciso conseguir enxergar, visualizar, saber aonde ele está, né? Eu preciso, com base na informação da matrícula, saber de que imóvel eu estou tratando. E às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande nisso, porque nós temos apenas o terreno. Então, eu sei que rua que está, mas aquele terreno não tem uma construção, eu não tenho um número. Como é que eu vou encontrar, né, esse imóvel lá na realidade? Eu vou lá passear na rua, como é que eu vou saber que imóvel que é? E aí a importância de você ter outros dados de amarração, né? A distância do edifício mais próximo, a distância da esquina, esquina com qual rua, né? A gente tem toda uma informações complementares que vão ajudar nessa identificação. Então, na matrícula tem que ter mais informações que digam respeito àquele lote, porque às vezes o cartório tem um indicador real que não consegue se achar, né? Não consegue se achar. Até porque o município às vezes vai lá e troca o número do lote, não fala nada pra gente, né?
Aí você tem lá na matrícula, lote 6 da quadra 8. Aí um dia vai lá na prefeitura, não, agora é o lote 9, já é lote 9. Nós então fizemos um remanejamento aqui da quadra. Então, veja a dificuldade. Cadastro é uma coisa, registro é outra. Para eu mexer no registro, eu preciso de comprovação, eu preciso de elementos reais. Lá no cadastro municipal, muitas vezes a gente altera, eu quero alterar o número da minha casa. Pode, olha, né? Nós estamos essa semana alterando o número das casas, né? Então, a só era 16, agora vai ficar 32, né? Então, dependendo, acontecem problemas graves em relação a isso. Então, o município cobra IPTU muitas vezes do lote com uma descrição e nós temos no registro outra, né, Yasmine? Bem diferente, porque mil coisas podem ter acontecido aí. Inclusive ruas que têm vários nomes, que a cada governo mudam os nomes das ruas, e enfim, fica aquela confusão, a gente não sabe mais qual rua que é qual. Imóveis, eu estava falando da questão dos terrenos, mas a gente tem esse problema realmente das casas. A casa, às vezes, tem uma numeração da conta de água, uma numeração para a conta de luz, uma numeração na prefeitura e na matrícula tem outro número. Então, a gente também tem essas dificuldades, né? Essas discrepâncias entre os cadastros e o registro. E isso complica muito depois lá na frente, quando eu vou precisar fazer uma uso capião. Como é que eu vou achar esse imóvel? Eu não sei quem era o proprietário lá atrás, não faço nem ideia. Eu só sei que o imóvel hoje tem lá na casa o númerozinho 10, por exemplo, e está na Rua das Flores. E aí eu vou procurar lá no registro de imóveis Rua das Flores, número 10. Eu não encontro. Não. Porque lá atrás, quando aquele imóvel tinha registro, o nome da rua era a Rua das Margaridas, e a casa era número 100, por exemplo, sei lá, número 50, mais diferente. Isso aí. E aí, lá na Usucapião, lá na frente, eu não vou conseguir encontrar. E aí a gente entra numa outra questão. Eu vou achar, em um primeiro momento, que essa Usucapião está sendo de um imóvel sem matrícula. Mas, na verdade, eu tenho uma matrícula. Só que eu não consegui encontrar a informação devido a essas deficiências do indicador real, né? Na verdade, não é uma deficiência do indicador real, mas é uma desconformidade entre a realidade e o registro. E às vezes acontece um outro fato que eu acho lindo. O município, quando planejou aquele bairro, ele imaginou fazer uma linda avenida. Nossa, uma avenida grande, bonita, enorme, tá. E daí tinha os lotezinhos, né? Todos os lotezinhos, então, ficavam assim de frente para a avenida. Daí, quando trocou o gestor municipal, ele achou, não, uma avenida aqui não, vai dar muito gasto para asfaltar isso tudo, vamos fazer uma rua mais estreita. Então, os lotes ficaram distantes. Daí, todo mundo, né, chegou a sua casa mais para frente, para chegar perto da rua, até porque foi feita uma calçada ali, né? Então, todo mundo... Então, aqueles lotes ficaram maiores na vida real do que na matrícula. E aí, as pessoas estão pagando IPTU sobre essa área maior do que na matrícula. E agora eles vêm ao registro de imóveis e dizem assim, não, eu quero vender, eu quero fazer não sei o quê, e aí eu quero ver minha matrícula. Aí tu pega a matrícula, ó, o senhor tem 500 metros aqui. Eu disse, não, eu tenho mais. Aí ele traz um mapa do engenheiro que tem 650 metros, 150 metros a mais, que é aquele quadrado da frente da casa. E o município dá uma certidão, certifico que realmente o lote 15 da quadra 30 tem 650 metros, e essa diferença de área é em razão do recuo das ruas. Olha que expressão linda, né? O recuo das ruas. E aí, como é que faz nessa matrícula, né? É um pepino agora, né? Porque alguns vão dizer, mas isso era área pública? Ou será que pode retificar? Exatamente. É uma área pública inicialmente. Como que o particular agora vai querer fazer uma retificação se tornando proprietário de uma área pública, né? Seria uma uso capião às avessas, que nem poderia por ser uma área pública. Então, né, é a questão da retificação administrativa. A gente não pode usar a retificação disfarçando alguma outra questão ali atrás. Não poderia fazer essa retificação, né? A área,
A área pública ela tem que ser preservada, ela tem que ser mantida. E até, inclusive, com fundamento nessa impossibilidade de uso capião de imóveis públicos, que a gente tem aquela questão da anuência do confrontante público. Né? Eu tenho um ente federativo que é proprietário de um imóvel vizinho ao meu, e aí surge aquela dúvida na doutrina: será que eu preciso exigir a anuência desse confrontante ou eu não preciso? Porque mesmo que eu fizer essa retificação, essa área não vai passar a ser do particular. A gente tem essa discussão também. É claro que é uma discussão mais acirrada no âmbito dos imóveis rurais, né? Que a gente tem uma maior dificuldade de encontrar, enfim, os confrontantes. No imóvel Nossa, urbano, geralmente é mais fácil, porque ali na prefeitura você já consegue resolver, né? É é, mais local. Mas quando você tem um imóvel rural que confronta com o terreno da União, com o terreno do Estado, acaba criando uma complicação aí, porque você vai travar aquela retificação administrativa porque precisa da anuência de um ente. Aí tem que oficiar a Procuradoria-Geral do Estado, oficiar a Procuradoria da União, para que eles possam se manifestar, a Secretaria do Patrimônio da União, né? tem uns Aí casos acaba também criando uma série de de dificuldades. retificação que são terríveis em relação a isso que tu falou, de quem notificar. Às vezes o cara diz assim, olha, eu quero retificar o meu terreno. Tá, beleza. O que, que tem do lado do teu terreno? Tem uma empresa. Ah, tá bom. Então vamos notificar o administrador. Aí chega lá, é uma empresa irregular. Notifica quem? Né? Notifica quem? Né? E aí tá, é uma empresa irregular. Tá. Aí, pior que isso, é uma empresa irregular, que era um empresário individual, e ele morreu. E os filhos seguiram tocando o negócio, mas não fizeram inventário, não regularizaram nada. E tem 8 filhos, um pré-morto e 2 menores de idade. São as coisas assim, né? Daí tu chega no imóvel rural, é a mesma coisa. Chega no imóvel rural, essa confrontação aqui, quem é? Não, acho que o cara morreu agora. Ah, tá. E quem que é o inventariante? Não, acho que eles não abriram inventário. Tem 6 filhos. 3 casados pela comunhão universal. Um casado pela participação final dos aquestos. Um sem constar no pacto que pode dar anuência. Outro em união estável e o outro pré-morto e deixou 3 filhos. Sendo que um dos filhos é menor de idade. E aí você só quer retificar o seu imóvel. Não é verdade que é assim que é a prática? A Exatamente. prática é ou não é assim? A prática é exatamente assim, perrengues do dia a dia, conheçam perrengues do dia a dia do registro de imóveis. A gente tem muito disso, muito disso. E ainda tem o pessoal que fica com medo de dar anuência, né? Aquele pessoal geralmente mais antigo, às vezes tem uma briga de vizinho. Nossa, eu não vou ajudar esse cara, não, porque ele foi ruim para mim, enfim. Isso Agora eu aí. não vou dar anuência, agora eu vou querer prejudicar ele na retificação. E aí o registro fica travado com isso, Isso né? aí. Porque eu vou ter que fazer a notificação dessa pessoa, vai demorar um pouquinho mais. E às vezes o pessoal que está retificando não entende muito essa situação, né? Não. Porque na a minha propriedade eu quero regularizar a minha parte, quero fazer o meu registro, e aí eu tenho que ficar dependendo dessa quantidade toda de gente para pegar a anuência e assinatura desse povo todo. É perrengues do dia a dia do registro de imóveis. São exatamente assim. Exatamente, exatamente. Bom, Yasmine, apesar de nós termos ainda 168 pessoas na sala, nós precisamos trabalhar também, né? Então temos que tocar a nossa vida. Exatamente. Mas hoje à noite nós vamos abrir tudo isso, nós vamos conversar sobre tudo isso. Pessoal, hoje à noite, 20 horas 7 minutos, entre na nossa sala de aula, não vai ser no Instagram, entra na sala de aula que vai ter o link lá pelo YouTube não listado e participe da nossa aula de hoje. Vai ser 1 horinha e pouco, só sobre essas temáticas. Se você teve agora aqui um insider do que vai ter à noite, hoje à noite, 8 horas da noite, 8h07, você entra lá no link e você vai ver eu conversando com Yasmin, com outros professores, sobre essas questões. A Yasmine vai me ajudar. Hoje nós vamos... Eu vou para o quadro. Aqui, ó. Tá aqui o quadro, ó, Yasmine. Deixa eu mostrar você. Tá ali o quadro pronto, olha Vamos lá. ver os bastidores dessa aula de hoje, que eu tenho certeza que vai ser uma aula memorável. Vai ser incrível. O Isso pessoal aí. vai adorar. Os Vamos sim, vamos assuntos estão fazer. muito legais, o conteúdo está fantástico. O pessoal vai adorar. E é uma aula gratuita, né? Quem quiser participar,
Tá lá disponível, só se inscrever no link da bio do professor Salomão. A aula vai ser sensacional. Isso aí, participe, é gratuita, é ao vivo, não é gravada, é ao vivo à noite hoje, vai ser pelo YouTube. Participe, vem lá assistir, vem dar o seu like. E o pessoal está perguntando, as outras lives estão gravadas? Mano, desde o dia 15 de janeiro tem live gravada aqui no Instagram. Desde o dia 15 de janeiro. Ah, é isso aí, tá? Eu vou botar na plataforma, o pessoal que é do meu curso, Registro de Imóveis Descomplicado, vai ter o link na plataforma para também acessar a página do YouTube. O restante do pessoal que já se inscreveu vai receber o link pelo Telegram, pelos grupos de WhatsApp, pelo e-mail. Hoje nós vamos botar o link para todo mundo. Tudo que esse canal faz é público e está salvo aqui para vocês. Nós esperamos vocês de noite. Pode ser que entre o dia hoje, eu e Yasmine entremos de surpresa na sua vida. Hoje com uma live rápida no Instagram, 5, 10 minutos para falar de alguma coisa da matrícula. Fiquem ligados que a gente pode estar online hoje, né, Yasmine? Exatamente. Fiquem ligados aí no Instagram que a gente de repente faz uma surpresa aí para vocês. E não deixem de participar da aula de hoje que vai ser sensacional. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Serão aulas incríveis. Que Obrigada a todo legal. mundo que esteve aí esse tempo todo. Meu Deus, a gente ainda está com 150 pessoas ao vivo aí. Obrigada, gente, por essa audiência maravilhosa nessa manhã de terça-feira, tão cedinho, todo mundo já aí com a gente, né? Coisa boa. Legal, muito obrigado. Ouvi ali o meu vizinho, Carlos Amin. Um abraço, vizinho, um ótimo dia. Vizinho aqui de frente de casa, né? Tá aí ligado também. Um abração para você, para toda a família. Pessoal, até mais. Vamos conversando. Tchau, tchau. Tchau, Yasmine. Até Tchau, depois. gente. Até depois.